Olá, seja muito bem-vindo. Sexta-feira, dia 12 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha. São 9h03 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Prefeitura, foram registrados até o momento 26.761 casos de Covid-19. Desse total, 25.922 pessoas já se recuperaram e já são 804 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 16 pessoas internadas, sendo 7 delas em UTI e somados, os números representam 27% de ocupação em leitos de UTI e 17% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, 74% da população já completou o esquema vacinal. Lembrando que todas essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura. E hoje nós recebemos um convidado de relevância nacional. Ele é professor, doutor na Universidade de São Paulo, advogado e político brasileiro, tendo ocupado o cargo de ministro da Educação entre os anos 2005 a 2012 e foi prefeito de São Paulo de 2013 a 2017, além de ter sido candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018, obtendo aproximadamente 47 milhões de votos. Seja muito bem-vindo, Fernando Haddad. Muito prazer em estar aqui com vocês. Uma satisfação muito grande poder debater os assuntos da região e os assuntos nacionais também. A gente tem várias perguntas aqui para conversar com a Haddad, mas antes de iniciar essa nossa conversa, a gente ressalta que a TV Câmara Jacareí é uma TV pública e que está aberta a todas as personalidades políticas, independentemente de partidos e de nível nacional, estadual ou municipal. No caso do Fernando Haddad, que está aqui com a gente hoje, a oportunidade surgiu pela visita do próprio Haddad à nossa cidade. Contudo, ressaltamos nosso compromisso com a impessoalidade e principalmente com a pluralidade de informações. Fernando Haddad, qual o motivo da sua visita à região metropolitana do Vale e a Jacareí? Bom, Jacareí, eu tenho uma relação pessoal com o Jacareí porque nós inauguramos o Instituto Federal de São Paulo aqui na cidade e foi uma iniciativa muito importante para a juventude da região. Também Caraguatatuba, São José dos Campos e Campos do Jordão receberam unidades do Instituto Federal que são uma referência de excelência no mundo em relação ao ensino médio e ao ensino tecnológico. Então, para mim é uma satisfação muito grande reencontrar os colegas de Instituto Federal. Mas nós estamos visitando 10 cidades aqui da região com o objetivo de colher informações para a elaboração de um plano de governo a ser apresentado o ano que vem. Nós estamos fazendo com muita antecedência, justamente há um ano da eleição, fazendo essas visitas, porque nesse momento o clima está mais ameno, né? As tensões políticas estão serenadas e a gente pode conversar com pessoas dos mais variados espectros políticos para ouvir, colher informação. Quais são os sonhos do Vale do Paraíba? O que está faltando aqui que impulsionaria o desenvolvimento? Como é que está a perda de empregos com a saída das indústrias aqui da região? Várias indústrias deixando a região. Por que estão deixando a região? Como as instituições de ensino e pesquisa podem ajudar o setor privado a produzir trabalho de qualidade, digno e de qualidade? Como aumentar as oportunidades para a juventude? Como fomentar o turismo? Que aqui, você sabe, litoral norte e as cidades históricas têm um grande potencial turístico. Como diminuir o preço do pedágio, que está dificultando o deslocamento das pessoas pelo território paulista? São muitas as perguntas e nós queremos obter da população o que elas imaginam para o seu futuro imediato. E aí eu acho que nós vamos poder fazer uma bela campanha eleitoral com ideias. Sem aquela coisa, sabe, com ideias. Vamos discutir ideias para o futuro do Estado e o futuro do Brasil. Eu acho que é isso que vai colocar o Brasil na rota do desenvolvimento. Haddad, a gente pode concluir então que essa sua pesquisa, esse levantamento, visa então uma provável candidatura sua ao governo do Estado?
Não, o PT vai participar do pleito eleitoral. Nós estamos evitando discutir nomes agora justamente para permitir que o debate aconteça com mais naturalidade. Nós sabemos que há outros candidatos, inclusive que podem estar conosco num primeiro turno, mas nós não queremos antecipar essa discussão. Tenho conversado muito com o Márcio França, do PSB, estamos muito próximos e conversando muito com Orlando Silva, do PCdoB. Eu acho que também no plano federal, PSB, PCdoB e PT estão compondo uma aliança que pode agregar outros partidos visando uma alternativa ao que está acontecendo no plano federal, e isso pode espelhar aqui em São Paulo. Nós podemos oferecer uma alternativa ao Dória. Sabe, o Dória está aí governando, né, dizendo que está governando há 3 anos. Eu não estou vendo os resultados do governo dele, sinceramente. E eu acho que a nossa obrigação como oposição ao governo Dória é apresentar uma alternativa consistente, madura, tecnicamente viável, com gente com experiência. O PT já governou muitas cidades do interior de São Paulo com grande êxito. Nós já tivemos prefeito aqui em Jacareí, São José dos Campos, já governamos várias cidades aqui do Vale do Paraíba, sempre prefeitos bem avaliados, prefeitos que deixaram marca. É esse time que eu gostaria que tivesse conosco, elaborando o plano de governo para governar o Estado. Depois de 28 anos, o mesmo partido governando o Estado. Nós vamos poder apresentar uma alternativa. Com humildade, com sinceridade, olho no olho. Acho que nós temos uma grande chance de fazer história ano que vem. Então, esse estudo tem a ver com com esse planejamento, justamente porque direita e PSDB têm se mantido no governo do Estado já durante décadas, 28 anos, né? Vai precisar de realmente o PT vai precisar de coligações, vai precisar ser bem estruturado, vai precisar fazer um bom plano de governo para encarar um eleitorado predominantemente, aparentemente, de direita forte, né? Como é que vocês estão pensando nisso? Eu tenho sempre um pouco de reserva em falar do eleitorado dessa maneira, né? Porque o eleitor, ele só conserva, quando fala conservador é quem conserva. O eleitor só conserva quando a mudança gera nele alguma insegurança. Ele conserva. Então ele tem uma atitude defensiva de proteger aquilo que ele acha importante. Eu não acho que esse eleitor seja essencialmente conservador. Ele é conservador se você não apresentar uma proposta consistente de mudança. Se você falar, olha, você está conservando coisas que podem mudar para melhor, e convencer a pessoa de que é possível mudar para melhor, ele vai conservar o quê se ele está precisando mudar de vida? Se ele quer ver o filho na universidade, se ele quer botar carne na mesa, se ele quer fazer o churrasco de final de semana, se ele quer um emprego um pouco melhor, se ele vê que o salário mínimo não aumenta há 5 anos, conservar o quê? Conservar é quando você está super bem e aí fala, não, vou segurar o que eu tenho. Agora, se você apresentar, olha, temos um plano aqui que vai melhorar a tua vida, aí eu acho que naturalmente o eleitor se abre. Agora, não pode ser amador, não pode ser um plano amador. Nós sabemos, não, plano profissional. Segundo lugar, não pode ser gente oportunista, sabe? Gente que quer ganhar uma eleição para já entrar em campanha para a próxima, gente que quer fazer um trabalho. Eu fiquei 7 anos no Ministério da Educação. Por quê? Porque eu tinha um sonho, abrir a porta da universidade para a meninada talentosa sem dinheiro. Muito pobre, preto, periférico, talentoso, não conseguia fazer a universidade. Eu tinha um sonho como professor. Abrir a porta da universidade para o pessoal com talento, que nasceu na favela, na comunidade, no campo, numa tribo indígena e que queria estudar. Eu acho que em grande medida eu realizei meu sonho de professor. Você não quer saber a alegria que é encontrar a pessoa na rua, falar, olha, eu ganhei uma bolsa do ProUni, eu entrei no SISU, eu ganhei o FIES, hoje eu tenho diploma, hoje eu sou advogado, hoje eu sou engenheiro, hoje eu sou médico. Por que ele não pode realizar outros sonhos além desse? Esse é o objetivo da política, entendeu? Você criar a situação em que a comunidade se sente estimulada. Fala, puxa, nós vamos mudar. Então eu não acredito nesse conservadorismo todo. Eu acho que o conservadorismo é sintoma de que nós não estamos fazendo o trabalho certo. Porque se a gente fizer o trabalho certo, o cara muda. A família fala, não,
Está aí o Haddad, está aí o fulano, está aí o ciclano, propondo uma coisa para melhorar. Por que nós vamos conservar se podemos melhorar? Essa é a minha cabeça é assim, entendeu? Sobre essa parte de educação, a gente vai voltar a conversar com o Fernando Haddad sobre isso. Mas hoje, a terceira edição do Festival de Música Autoral já tem data marcada para a estreia. O Mual 2021 terá apresentações disponíveis no YouTube a partir do dia 21 de novembro. Será possível acompanhar os 32 artistas do Vale do Paraíba que fizeram parte do show. Um palco que abraça várias gerações e gêneros da música. Esse é o Festival de Música Autoral, que em sua terceira edição em 2021 contará com apresentações de 32 artistas do Vale do Paraíba. O objetivo de apresentar essa música é mostrar que a gente existe, né? É óbvio, né? Assim, é o mais imediato, porque não há espaço na mídia para esse tipo de produção cultural, né? Os shows foram gravados na Sala Mário Lago e esse ano novos artistas se juntaram a nomes já conhecidos pela população. Isso impactou na diversidade de gêneros musicais. Além da música infantil, MPB e samba, outros 2 entraram na lista. Nós agregamos a música instrumental e o rap, né, que é da cultura hip-hop, que é assim, tem muito da nossa verdade, do que nós estamos vivendo. E eu acho que o Mual é bem isso. Ele mostra o que nós somos, não o que pretendemos ser, sabe? E é claro que as mulheres protagonizaram esse show. Uma delas é a Tânia Reis, que novamente participa da abertura do festival e repete a parceria com a Lê Freitas 25 anos depois. E esse ano eu vim participar para homenagear o Mir Campuzano. Então eu participei dessas 2 aberturas do Mual. Aí eu fui convidada também pelo Alê, para a gente fazer as músicas que a gente fazia na época de Fempo, e pelo René Machado para fazer o samba. Então, esse ano eu estou participando, estou sendo uma participante ativa mesmo do Mual. Falei com ela, vamos abrir a nossa apresentação com a música que nós paramos há 25 anos, né, lá, que é como se estivesse emendando tudo, como se nós nunca tivéssemos parado. Para os artistas, o festival é uma forma de apresentar ao público suas composições e é uma força para que todos sejam notados. Tem tanta gente fazendo música e de muita qualidade. É muito gostoso ver as pessoas jovens, é um encontro de gerações, né? Isso aí é muito importante. Cada cantinho do mundo tem que ter um mual para que o compositor possa apresentar a sua música, né? Não só aquelas que são massificadas. No dia 21 de novembro, o festival começa com uma homenagem ao músico, compositor e artista plástico Mir Campuzano. As exibições do festival estarão disponíveis no canal Mual Festival de Música no YouTube a partir do dia 21 de novembro. Toda a programação pode ser acompanhada pelas redes sociais e pelo site da Fundação Cultural de Jacareí. E a gente continua aqui a nossa entrevista com o Fernando Haddad. Haddad, eu tenho uma pergunta aqui do Luciano Cores, que é professor do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Ele diz assim: as declarações feitas recentemente pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em relação ao Instituto Federal São Paulo, aos institutos federais, que vai ampliar a quantidade de institutos, representam uma ameaça ao atual modelo de oferta de ensino médio e superior nos institutos federais. Como que você analisa essas declarações e quais deveriam ser as ações para manter e fortalecer essa estrutura por parte dos poderes executivo e legislativo? Eu agradeço a pergunta do colega do Instituto Federal. Instituto Federal, para as pessoas compreenderem, Instituto Federal é uma marca do Brasil no mundo. Tem gente que vem do Canadá, da Austrália, da Coreia, entender o modelo do Instituto Federal que foi criado em 2008, quando eu era ministro, Lula presidente. Esse instituto é uma conquista da comunidade de educadores voltados à educação profissional. Nós não tínhamos um modelo de educação profissional no Brasil. O que é educação profissional? É a ideia de que nem todo mundo precisa ir para a universidade para ter uma profissão. Você pode fazer um ensino médio profissionalizante e ganhar até mais do que ganha alguém que tem graduação em universidade. Isso é assim no mundo inteiro.
No mundo inteiro você tem ensino médio com nível de universidade, do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista de prestígio social. Não deve nada um curso técnico de qualidade para um curso universitário. Nós criamos essa marca, que é o Instituto Federal. Para você ter uma ideia, tinha 140 escolas técnicas no Brasil quando eu assumi o ministério. Eu, em 7 anos, entreguei 214 novas. E depois de mim, foram mais 200 feitas. Hoje nós temos mais de 500 unidades do Instituto Federal no Brasil. 37 no estado de São Paulo. Mexer com isso é um equívoco muito grande, porque é um negócio que deu, um projeto que deu certo e que tem que ser ampliado na forma como foi desenhado em 2008, porque ele é referência internacional. Você não mexe com uma coisa que é referência internacional para mudar o nome. Não se faz isso. É que nem o Bolsa Família. Para que mudar o nome se ele é conhecido no mundo inteiro como uma coisa que deu certo? Ah, vai chamar auxílio. Qual é a diferença se o processo é o mesmo? Nós temos que preservar os institutos federais e, se depender de mim, aqui em São Paulo, nós vamos tomar os institutos federais como referência para oferecer educação de qualidade para os nossos jovens de ensino médio, para todos. Nós temos que universalizar o modelo do Instituto Federal. A declaração recente do ministro da Educação atual é que a quantidade de institutos federais iria aumentar, mas não iria aumentar a quantidade de docentes, né? Os reitores iam ser nomeados, iam ser indicados, e a quantidade de docentes não ia aumentar, iam ser divididos aí, iam trabalhar em mais lugares, mas não iria aumentar a quantidade de docentes. Eu acho que é em relação a isso que o Luciano pergunta. Entendi. O que você acha dessa situação? Isso aí visa justamente precarizar o modelo. Porque nós estabelecemos um critério. Cada professor tem que ter 20 alunos, pelo menos. Esse é o critério. Se você for desbalancear isso, número de alunos por professor, se você aumentar demais a carga horária do professor, se você não der espaço para pesquisa, porque o professor tem que ter tempo para pesquisar, para ler. Eu sou professor da Universidade de São Paulo. Eu passo mais tempo fazendo pesquisa do que em sala de aula. Eu divido o meu tempo. Tem uma parte que é preparar a aula, dar aula, corrigir prova, corrigir trabalho, que toma metade do meu tempo. A outra metade do meu tempo é leitura e produção científica. Se eu não fizer leitura e produção científica na universidade, como é que eu vou continuar dando aula? Se a todo momento livros novos estão surgindo, empurrando a fronteira da ciência. Se eu não me atualizar, em 10 anos eu não sei do que eu estou falando como cientista. Eu sou cientista social. Se eu parar de ler, eu vou dar aula de quê? Eu vou dar aula de história do pensamento ou vou dar aula do que a ciência está dizendo hoje? Percebe a diferença? É o que o Luciano, que é professor do Instituto Federal, ele está perguntando o que eles conseguem fazer para evitar, então, essa precarização, essa desvalorização do trabalho dos professores. Não, olha, a educação, eu acho que no pós-pandemia, quando voltar a aula presencial, os estudantes do Brasil não vão aceitar o que o Bolsonaro está fazendo com as universidades e institutos. Não vão aceitar. Olha o que está acontecendo com o Enem. Mais de 30 funcionários do INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, pediram demissão às vésperas do exame. Por quê? Porque o planejamento para o ano que vem não está sendo feito. Enem é um programa, na minha época nós chegamos a 8 milhões de inscritos no Enem. Hoje caiu para 3 com o Bolsonaro. Na minha época chegamos a 8 milhões de inscritos. Por quê? Porque a turma queria estudar. Você oferece bolsa do ProUni, você oferece financiamento do FIES, o juro baixo. Médico e professor que fosse para a rede pública de saúde e educação nem pagava o financiamento, para você ter uma ideia. Imagina você, uma pessoa fazer medicina numa faculdade privada, pagar com dinheiro público pelo FIES e, se for para o SUS, não ter que pagar o financiamento. Era essa a mágica que nós estamos fazendo para não deixar o Brasil na mão do ponto de vista dos melhores profissionais. Tudo isso está em risco hoje. Você vai ver quando voltarem às aulas. Os estudantes, professores, técnicos não vão deixar essa destruição continuar. É que a pandemia, por incrível que pareça, criou um cenário que permitiu ao governo ir destruindo as coisas. E as pessoas
não podendo ir para o campus universitário, não podendo ir para as faculdades, não podendo ir, ficaram numa situação muito, né, assim, vulneráveis. Mas isso vai mudar, porque o ano que vem, graças a Deus, a vacina com muito atraso chegou, né, com muito atraso, foram meses de atraso, né? O governo matou centenas de milhares de brasileiros por descaso, porque a solução não estava dada, mas agora nós vamos retomar a vida normal e nós vamos lutar pelos nossos direitos, a começar da educação e da saúde. Haddad, já que você tocou nesse assunto, e você é professor e foi ministro da Educação, quais as consequências da pandemia? Não só no sentido político, de atraso, tudo isso, mas as consequências nos alunos mesmo. A consequência de mais de 1 ano e meio sem educação, alfabetização, profissionalização de vários setores. Quais as consequências? A gente vai ter consequências disso a curto, médio ou longo prazo? Primeira coisa que um governo decente deveria fazer. Primeira coisa. Terminou a pandemia, agora estamos chegando no fim, uma prova geral para todos os estudantes para saber qual foi a defasagem de cada um e fazer um plano de recuperação. Primeira providência. Sabe o que eles fizeram? O contrário. Cancelaram a prova. Vão fazer uma prova por amostragem para economizar dinheiro. Essa economia é burra. É uma economia que vai custar mais caro no futuro. Você economiza no diagnóstico e vai pagar o dobro na correção dos problemas que a pandemia trouxe. É uma economia estúpida. Nós tínhamos que fazer, a Prova Brasil foi criada na minha gestão, mas fazer não só para 5º e 9º ano e 3º ano do ensino médio, fazer para todos os anos e saber em que situação se encontra cada um dos nossos estudantes. Cada um, em termos de alfabetização, para quem tem 10 anos, 8 anos, em termos de conhecimento de matemática e português, em termos de conhecimento preparatório para o Enem. Por quê? Porque aí nós vamos poder fazer um plano de recuperação para cada escola ia ser convocada, o seu diretor, o seu corpo docente, para fazer um plano de recuperação e a gente fazer o acompanhamento desses estudantes. Nós não podemos dar uma geração como perdida. Isso é uma loucura. O Brasil não pode dar essa geração como perdida. Veio a pandemia, paciência, como diz o Bolsonaro. Não tem nenhuma paciência. Nós temos que levar a sério o direito das pessoas à educação. Veio uma pandemia? Ok. Vamos tratar de contemplar quem foi prejudicado com alguma medida governamental para recuperar o atraso. Absolutamente possível. É trabalhoso, mas é possível. Você não pode abdicar de uma geração. Vai ficar marcada como a geração da pandemia. Nós não podemos aceitar isso. Sobretudo num setor que dialoga com o futuro do país, que é a educação, é a ciência. Então, eles estão fazendo, é incrível, eles estão fazendo tudo errado. É, na sua opinião, necessário um fortalecimento das escolas públicas, entendendo que agora, com a pandemia, o país entrou numa crise financeira e há uma migração grande que vai de crianças, pessoal de educação infantil até universidades. É preciso um fortalecimento das instituições públicas de ensino? Claro, e mais do que isso, nós não podemos nos próximos 2 anos, 22, 23, talvez até 2024, nós não podemos imaginar que nós vamos ter o padrão anterior à pandemia. Nós temos que ter um padrão fortalecido justamente para que as crianças, sobretudo aquelas sem conectividade, que a grande maioria não tem banda larga para ficar brincando em computador. Você sabe como é que é a realidade do povo. Nós temos que fazer um plano de comunicação, de inclusão digital, um plano de recuperação de reforço para dar conta em 2, 3 anos de deixar o pessoal na idade certa, com conhecimento próprio daquela idade. Agora, isso dá trabalho, isso não é uma coisa que cai do céu. E o que o governo está fazendo é o seguinte: olha, já que aconteceu, não é culpa minha, paciência. Essa geração foi afetada, mas a responsabilidade não é do governo. Mentira. A responsabilidade pelo vírus não é do governo, mas a responsabilidade por enfrentar o vírus e as consequências da pandemia é do governo. A gente paga imposto para isso, para ter um governo.
E não para ter alguém na televisão dizendo, ó, sempre lavando as mãos. Não é? Muito bem, a gente está aqui entrevistando o Fernando Haddad, que veio para Jacareí, vai passar pelas cidades do Vale, que já está passando, várias cidades aqui do Vale do Paraíba, né, Haddad? São 10 cidades. 10 cidades, fazendo um levantamento aqui da região, e a gente volta logo mais, depois do nosso intervalo comercial, para saber como é que tem sido esse levantamento aí, qual a avaliação dele sobre a nossa região aqui do Vale do Paraíba. Voltamos já. Disponíveis hoje no mercado são vacinas que passaram por um critério técnico e os estudos para o desenvolvimento até das novas vacinas, das novas tecnologias, vem acontecendo há mais de 30 anos. Então não é um processo recente, são confiáveis, elas não produzem câncer, o vírus não vai se incorporar ao nosso DNA, não existe essa possibilidade. Bem como, por exemplo, algumas informações de que hidroxicloroquina cura Covid, não existem evidências suficientes para isso. A hidroxicloroquina cura outras doenças, assim como o termômetro infravermelho não causa câncer. Tudo isso passa por um padrão de qualidade antes de ser lançado no mercado. Então tenha cuidado onde você busca informação. Aqui na escola o mosquito não vai morar. Tem água de chuva, tá parada na sarjeta. Mosquito não é besta, quer bater na sua testa. Tem vaso com pratinho, vou encher a professora. Põe areia no cantinho que eu lhe dou a nota 10. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. Se o telhado tá empoçado, é criadouro. Zika, dengue, chikungunya, vai virar um matadouro. Nossa cantina bem limpinha, nossa tia eu vou cobrar. Sem garrafa ou copo d'água eu não deixo acumular. Sou herói da minha gente, vou cuidar do meu país. Vou mostrar pra todo mundo o valor de um aprendiz. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. A gente continua aqui a nossa conversa com o Fernando Haddad, que está conversando com a gente sobre região metropolitana do Vale do Paraíba, levantamento aqui do Estado de São Paulo, estudos para uma possível candidatura aí ao governo do Estado de São Paulo, não sei se ele ou outro representante do Partido dos Trabalhadores, e também sobre educação. Haddad, como é que você enxerga a nossa região, a região do Vale do Paraíba? Você foi prefeito de São Paulo e o Vale do Paraíba tem algumas características bem próprias, né? É verdade. Uma industrialização bem forte, empresas que, como você disse, bem fortes, internacionais, que saíram durante esse período de pandemia. Temos médios e grandes empreendedores, temos centros militares, mas também temos sindicatos bem fortes aqui, temos organizações sociais também fortemente de esquerda. Como é que você enxerga a nossa região metropolitana aqui do Vale do Paraíba? Como nós estamos hoje e quais são as maiores necessidades da nossa região? Bom, como você citou, isso aqui é uma região
extraordinária do ponto de vista da história do Estado de São Paulo, né? Aliás, da história do Brasil, né? Para quem conhece um pouco de história do Brasil, você sabe que o Vale do Paraíba foi uma região estratégica para o desenvolvimento de todo o país, e o café que começou aqui, ele que deu impulso à industrialização do Brasil, a começar do Estado de São Paulo. Então, é uma região muito estratégica. O Estado de São Paulo, ao contrário do que pensam os brasileiros que não são paulistas, ele não é homogêneo. Ele é um estado muito heterogêneo. O Vale do Paraíba é completamente diferente do Vale do Ribeira, que é diferente do Pontal do Paranapanema, que é diferente da Alta Paulista, e assim por diante. Região de Campinas, que, né, era uma capital do estado, né? Campinas, uma cidade mais importante do que São Paulo durante muito tempo, também por causa da agricultura. Então nós temos que saber fazer um plano de desenvolvimento para cada estado. O que preocupa no Vale do Paraíba? Primeiro, existe ameaça de desindustrialização. Por quê? Várias razões. Primeiro, porque o Brasil precisa retomar o desenvolvimento. O Brasil inteiro. Mas outra coisa que preocupa é que o Estado de São Paulo, ele aumentou impostos durante a pandemia. E muitos estados reduziram impostos e estão levando empregos. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná estão se beneficiando da medida equivocada que o Dória tomou de aumentar impostos durante a pandemia. Isso foi um erro e o governo deveria voltar atrás imediatamente dessa medida que tomou. Um erro estratégico, porque nós demos mole para os nossos competidores. Todos nós somos brasileiros, nós queremos o bem do Brasil, mas São Paulo tem que defender os seus interesses. Você não pode aumentar o imposto e expulsar empregos daqui para os estados vizinhos. Isso é um contrassenso. Outra coisa, veja aí o que está acontecendo. No governo federal, o governo federal tem relicitado as concessões de rodovia. Para quê? Para derrubar o preço do pedágio. Sem concorrência, não vai diminuir o preço do pedágio. O que o Dória fez? Prorrogou até 2038 os mesmos contratos, não se beneficiando de um sistema de concorrência que poderia reduzir os preços do pedágio. Isso atrapalha o quê? Tudo. A circulação de mercadorias, mas também a circulação de pessoas. E por que é tão importante a circulação de pessoas pro Vale do Paraíba? Por causa do turismo. Quanto mais caro for você se deslocar, tanto pelo preço do combustível, que está pela hora da morte, quanto pelo preço dos pedágios, menor vai ser a captura por parte das pousadas, hotéis, restaurantes, pontos turísticos da região, de renda de quem pode fazer turismo e não faz por causa dos preços proibitivos. Então o que acontece com o dono da pousada? Ele tem que diminuir, fazer promoção, fazer alguma coisa para atrair cliente. Para quê? Para compensar o que ele está pagando na estrada de preço de gasolina e preço de pedágio. Perdemos uma oportunidade, não devíamos ter prorrogado esses contratos. Então, veja bem, está faltando outra coisa. Tamoios. Quando é que fica pronto? Faz 20 anos que eu ouço falar da Tamoios. Até agora, cada hora é uma desculpa para não fazer as alças, para não fazer a duplicação, para não conectar o litoral norte com a região aqui do Vale, entendeu? É uma conexão que ainda deixa muito a desejar. O porto é estadual, não é como o de Santos. O de Santos é federal, mas o porto do litoral norte é estadual. A gente podia também dar um trato ali, dar um tratamento ali mais adequado, né? Que recebesse mais atenção do governo do estado. Então, eu já falei aqui de 5, 6 pontos que poderia... Uma coisa que eu não queria deixar de falar, a conexão das instituições de pesquisa, que tem muito aqui. Nós trouxemos a Federal de São Paulo aqui para São José dos Campos, que já tem um parque, tem o ITA, tem um parque instalado de instituições de pesquisa no Vale. Nós temos que aproximar com o setor privado, gerar empregos criativos, de ponta, porque a juventude,
Tudo bem, tem a pessoa que vai obter um emprego mais simples e tal, mas você não pode limitar o sonho do jovem. Nem que você comece lá embaixo, não tem problema onde você começa, mas tem problema se tem teto para onde você termina. Se você limitar os sonhos de um jovem, você já vai desestimulá-lo a estudar. Agora, se ele souber que o limite é a capacidade dele, que é o esforço dele, e para isso você precisa ter empregos de qualidade, você não pode abrir mão de empregos de qualidade. As instituições de pesquisa a Embraer só saiu porque nós tínhamos instituições de ensino de ponta em aviônica, em engenharia aeronáutica. Nós temos o conhecimento. Aí você tem a indústria compatível com esse conhecimento. Então essa aproximação também é essencial. Aqui tem tudo para dar certo a vida toda. Tem a base. E outra coisa que me falam muito é o seguinte: acabamos com a rede ferroviária no estado de São Paulo. Nós não temos mais ferrovia no estado de São Paulo. Eu sou uma pessoa que ia para o interior de São Paulo. Eu tenho família no interior. Metade da minha família mora no interior, né, de São Paulo. Mais para o lado de lá, do oeste, do que para o lado de cá do Vale do Paraíba. Mas na região de Rio Preto, Andradina, exato. Nós íamos de trem. Nós íamos visitar os parentes de trem. Você dormia no trem. Tinha o vagão dormitório, o vagão restaurante. Levava 12 horas, mas você não sentia porque você ia dormindo. Ia lendo. Ia confortável. Nós tínhamos 15 mil quilômetros de ferrovia no estado de São Paulo 30 anos atrás. Hoje nós temos 2 mil quilômetros. E maioria servindo a carga. Não serve para passageiro. É só para passar grão, para passar minério, mas não para passar pessoas. Eu sei que é difícil. Não é fácil você retomar um projeto ferroviário no estado de São Paulo. Não é simples. Eu sou o primeiro, eu estudo. Eu devo ficar falando prometendo coisa, fantasia. É difícil retomar. Pô, mas depois de 28 anos, dava para ter feito alguma coisinha pelas ferrovias paulistas, né? Nós encolhemos demais. E quando eu saio aí, de ontem para hoje, a quantidade de pessoas que falaram de locomoção, de mobilidade aqui, não vale, impressionante. Muita gente. Haddad, pensa a mobilidade. Haddad, por favor, trabalhe a mobilidade. Porque é isso que garante renda, turismo, negócios, empresas. Então, o povo esperto, né? É uma das grandes questões, acho que do Brasil todo, e não é diferente aqui da nossa região, a questão da mobilidade urbana aqui na nossa região. Mas eu vou pedir licença um pouquinho, Haddad, porque segunda-feira é feriado em comemoração à proclamação da República e tem impacto no horário de funcionamento da repartição pública. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Corrêa, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Isa. Quais são as alterações? Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí de casa. É isso mesmo, por conta de segunda-feira, dia 15, a gente tem alterações nos horários dos estabelecimentos públicos aqui da cidade. Então, segunda-feira só terá funcionamento os serviços emergenciais de saúde, como a UPA Dr. Thelma de Almeida Cruz e o UPA 24 horas do Parque Meia Lua. O mercado municipal estará fechado na segunda-feira, mas volta a funcionar normalmente na terça-feira. Os LEBs, que são os locais de entrega voluntária, também estarão fechados na segunda-feira e voltam a funcionar no sábado, a partir do horário das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Já a coleta de lixo aqui em Jacareí não será afetada por esse feriado aqui na cidade. Os cemitérios municipais funcionarão normalmente na segunda, no horário das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Em caso de emergência, sobretudo na questão do saneamento básico, é possível entrar em contato com o SAI no telefone 0800 725 0330 ou acessar o site saijacareí.sp.gov.br. E, claro, também é possível utilizar os telefones úteis em caso de outros tipos de emergência, como a Defesa Civil no 199, a Guarda Civil Municipal no 153, Polícia Militar 190 e o Corpo de Bombeiros 193. Também é possível ter mais informações no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa. A gente já tem que, por conta da agenda aqui do Fernando Haddad, a gente já tem que
encerrando, infelizmente, o nosso jornal, mas eu vou apresentar minhas últimas perguntas. Haddad, você foi prefeito na cidade de São Paulo e você conhece muito bem essa necessidade de comunicação, de relacionamento com a Câmara Municipal, né? Essa não tem jeito, a gente precisa ter comunicação, conversas, embates também com a Câmara Municipal. Para você, qual a importância do poder legislativo? Olha, o poder legislativo, tanto quanto o judiciário, eles são essenciais à democracia. Não tem democracia se não tiver divisão de poderes. Imagina se ficasse tudo na mão de uma pessoa só, o chefe do executivo, o que seria da vida, né? Graças a Deus, nós aprendemos que o bom poder é o poder dividido e, de preferência, participativo. Porque não é só eleger o representante e depois de 4 anos acordar para ver o que aconteceu. O ideal é que a população tenha canais de participação para protestar, reivindicar, sugerir, recomendar. Porque a vida democrática não pode ser só eleição. A pessoa não pode, mesmo o político, não deveria só pensar em eleição. O político deveria estudar mais a realidade da sua gente, deveria compreender melhor as soluções técnicas disponíveis para fazer esse atendimento, deveria tomar o lado dos mais vulneráveis, de quem precisa de mais apoio do Estado para se promover na educação e no trabalho, na saúde. Então, a vida democrática é uma vida muito bonita quando ela é exercida, né? Desde o político mais importante, o presidente da República, até o cidadão comum que tem que encontrar canais de fazer sua voz chegar nos poderes constituídos, entendeu? E o legislativo, ele tem um pouco esse papel, ser uma espécie de correia de transmissão. Em geral, o vereador, né, como ele tem um nicho, né, o vereador geralmente atua numa determinada região, ele acaba servindo de elo com o poder executivo, que às vezes o prefeito não consegue ouvir a cidade toda simultaneamente. E o legislativo faz esse papel de levar o poder para as comunidades, desde que ele trazer de volta as informações necessárias para que o poder público possa tomar a melhor decisão. E o judiciário, para coibir abuso, que também é muito importante. Você coibir abuso de quem está exercendo o poder. Então, o poder judiciário, ele é um fiscal do poder. Ele é um poder que fiscaliza o outro, justamente no sentido de coibir práticas abusivas, práticas ilícitas, práticas improbas, né? Esse é o mecanismo que nós desenhamos para fazer a política avançar. Agora, tudo isso depende muito do cidadão. Então, aqui eu deixo aqui uma recomendação para o bem da democracia. Às vezes a gente dá muita importância para eleger o chefe do executivo, seja prefeito, governador e presidente. E às vezes a gente dá menos importância para eleger o vereador, o deputado estadual e o deputado federal. Não é menos importante. Ou seja, investigue a vida do seu candidato a vereador, do seu candidato a deputado. Veja quem ele é, veja como ele vota, veja se ele está defendendo os seus interesses, veja se ele está sendo correto no exercício do seu mandato. E só reeleja aquele que efetivamente, comprovadamente, está do seu lado. Porque chefe do executivo não faz milagre. Se ele não tiver uma Câmara, uma Assembleia comprometida com um projeto, não adianta imaginar que tem salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Nós somos uma comunidade política que temos que conduzir essa nau remando para o mesmo lado. Isso aí, faça valer o seu voto. Eu quero lembrar antes a todos que as vacinações continuam e você precisa tomar a segunda dose. Lembrando que a segunda dose da AstraZeneca é exclusivamente na UBS Central. Não adianta procurar as outras unidades. Haddad, eu quero encerrar com uma última pergunta. Eu quero que você me ajude até se eu falar algum dado errado. Diga. O PT começou ali na década de 80... O PT teve o seu período na década de 80, um período de luta, um período de engajamento, um período de rua. Depois disso, o período das diretas já, né? Década de 90, o PT teve ali
foi crescente, cresceu ali nas prefeituras, começou a eleger os seus primeiros prefeitos, me corrija se eu estiver errada. Teve o movimento dos caras pintadas também, que teve ali o envolvimento da UNE, dos universitários, dos estudantes de ensino médio. Elegeu governadores e teve o seu auge, né, com a eleição de 2003, com Lula presidente, Lula eleito, reeleito, Dilma eleita e reeleita. 2016 a gente teve aquele revés, Dilma foi tirada do poder, que segundo o PT foi o golpe, e depois disso tivemos vários revés aí, Operação Lava Jato, Petrolão e prisão do ex-presidente Lula e dos grandes nomes do PT. Hoje a gente praticamente não tem mais Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula foi solto, os grandes nomes do PT também estão soltos. Como que está, na sua avaliação, o Partido dos Trabalhadores hoje? Olha, como eu julgo um governo, qualquer governo, porque se você não tem um critério só para julgar tudo, você está sendo partidário. E na questão de corrupção, essas coisas, eu acho que você tem que ter um discurso só. Como eu julgo um governo? Para mim, tem dois tipos de governo. O governo que fortalece os órgãos de combate à corrupção e o governo que enfraquece os órgãos de combate à corrupção. Porque é o que o governo pode fazer. É isso que um governo pode fazer. Ou fortalecer ou enfraquecer os órgãos de combate à corrupção. Quais são? Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, Controladoria Geral da União ou dos estados e municípios. É assim que a coisa funciona. COAF, e é assim que a coisa funciona. O PT foi o partido, isso dito por eles, foi o partido que mais fortaleceu os órgãos de combate à corrupção. Na história do Brasil, foi o que mais fortaleceu a legislação anticorrupção da história do Brasil. E, obviamente, que quando você fortalece os órgãos de combate à corrupção, você descobre onde está acontecendo a corrupção. E é para isso que eles existem. Foram mais de 1000 operações da Polícia Federal nos nossos governos, prendendo gente de colarinho branco, prendendo gente rica, prendendo pobre, prendendo... Honesto ou desonesto, não tem cor de pele, não tem rico, não tem pobre. É honesto ou desonesto. Foram mais de 1000 operações. O problema, na minha opinião, da Lava Jato não é a Lava Jato em si, foi o que o Moro fez. Porque o Moro queria fazer carreira política. Está hoje filiado a um partido político. Foi ministro do Bolsonaro. Ele planejou a carreira política dele. E ele foi condenado. Ele foi condenado pela própria justiça. Não foi o PT que condenou ele. Foi a justiça que condenou o Moro. Eu acho que isso atrasou o Brasil muitos anos. Destruiu empresas, destruiu empregos, destruiu a reputação de gente séria. Prendeu gente corrupta também, não estou dizendo que não tinha gente corrupta. Tinha gente que tinha que ir para a cadeia, não tem a menor dúvida disso. Empresário corrupto, diretor de empresa corrupto, ok, mas não podia ter sido feito política com isso. O Moro viu uma alternativa de fazer carreira em cima do prestígio do Lula. E ele foi condenado aqui no Brasil, e anote, eu disse que ele seria condenado em 2018. Quando me perguntaram, se você for presidente, você vai perdoar o Lula por decreto presidencial? Eu falei, eu não vou perdoar porque não vai precisar. O Lula vai ser absolvido. Eu disse isso em 2018. Não vai precisar da minha interferência como presidente para o Lula obter justiça. Ele vai obter justiça. Anote, no primeiro semestre do ano que vem, o Moro vai ser julgado em corte internacional e será condenado numa corte internacional por ter feito política com o aparato de justiça. Isso não se faz. Isso foi o verdadeiro crime, não da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. Ok. Na sua opinião, o PT sai fortalecido dessa história Não, a nossa narrativa prevaleceu. Às vezes a história faz justiça 50 anos depois, 100 anos depois. Nesse caso, fez 5 anos depois. Então nós temos que dar graças a Deus que o destino nos trouxe a revelação de quem era o juiz Sérgio Moro em 5 anos. E já está julgado e condenado pela justiça. E será condenado pelos tribunais internacionais.
Esse foi o maior crime cometido no país contra a democracia. E agora nós vamos ter uma disputa, se Deus quiser, limpa o ano que vem, em que todo mundo vai poder dizer o que quer, né? Nem sempre vai ouvir o que quer, mas vai poder ouvir a verdade do que aconteceu e decidir o destino do Brasil pelos próximos 4 anos. Haddad, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Um último recado para a população, antes da gente encerrar o jornal. Obrigado pela acolhida aqui, né, dos jornalistas, da população. Obrigado pelas sugestões que eu estou recebendo de todo o canto. Muito úteis. Já me sinto assim, fazendo um curso de formação em Vale do Paraíba. E é assim que a gente aprende, ouvindo as pessoas. A pior coisa é a arrogância de achar que sabe tudo. Tem que ir lá saber o que você não sabe, aprender com a voz do povo, que assim é que você vai desenhando um programa bastante bacana para o estado de São Paulo. Então, só tenho a agradecer a acolhida desses 2 dias de viagem. Obrigada pela presença aqui, Haddad. E nós finalizamos essa conversa ressaltando novamente que a TV Câmara Jacareí é uma TV pública e que está aberta a todas as personalidades políticas, independentemente de partidos e de nível nacional, estadual ou municipal. No caso do Fernando Haddad, que esteve aqui com a gente, que está aqui com a gente, a oportunidade surgiu do entrevistado estar aqui visitando a nossa região. Contudo, ressaltamos nosso compromisso com a impessoalidade e principalmente com a pluralidade de informações. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.